irmãos, com apreço agora, novamente possamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 9. Vocês sabem, a leitura ela foi feita até o verso de número 11, porque o capítulo todo ele faz uma distinção de duas passagens, uma que vai do verso 1 ao verso 11, a outra que vai depois do verso 12 ao verso de número 29. Então, nós vamos nos deter aqui, portanto, nessa primeira perícope, nesse primeiro texto, do verso 1 ao verso de número 11. Eu gostaria de lê-lo mais uma vez com os irmãos. Façamos isso com atenção e apreço à palavra do Senhor. Nos diz assim o Evangelho contido na lei: Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até aos céus, um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabes, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações. O Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabes, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito até que chegastes a esse lugar. Rebeldes foste contra o Senhor, pois em Horebe provocaste a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança, que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pois não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Irmãos, vejam só. Nós estamos diante de um texto que revela literalmente não somente o zelo de Deus pela sua palavra, pela aliança, mas coloca diante da identidade de um povo. É interessante, um sábio certa vez disse que se o homem ele perder a sua identidade, ele naturalmente perde toda a sua história, todo o seu passado. A identidade de alguém evidencia tudo aquilo que ele já experimentou, tudo aquilo que ele já viveu, mas tudo aquilo que ele é, E tudo isso está inculcado, incluído em sua identidade. A identidade de um povo, a identidade de uma nação, portanto, está literalmente descrita na sua história. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: a identidade do brasileiro, em certa medida seria até fácil nós dizermos qual é a identidade de um brasileiro. Afinal de contas, a identidade de um brasileiro, ela é em partes contada até nos bons livros de história. E eu me lembro aqui de um autor de livro de história, Gilberto Cotrim, na época lá do ensino médio, né? Na minha época chamava científico, né? Até o final da década de 90, terminei o terceiro ano em 1999.
era chamado de científico, e tinha um autor clássico do livro de livros de história. Seu nome era Gilberto Cotrim. Durante todo o meu período lá no educandário, então eu li muito sobre Gilberto Cotrim, aquilo que ele havia escrito. E ele escrevia sobre dois temas: história do Brasil e história geral. Ao mesmo tempo que ele falava especificamente sobre a identidade da nação, ele falava sobre todos os assuntos peculiares ao resto do mundo. É claro que quando ele trabalhava de forma geral, ele era extremamente superficial, coisa que nós não encontramos aqui no texto. A identidade do povo de Israel é muito bem colocada diante do texto. E quando Deus faz isso, Ele não faz isso no intuito de fazer com que Israel fosse engrandecido. Parece-nos que é pelo menos as primeiras letras do capítulo 9, quando Deus diz assim: lhes darei a terra prometida, lhes darei a terra dos gigantes, homens que vocês já ouviram falar, com cidades fortificadas, que suas muradas espancam os céus. Parece que Deus está fazendo aqui um fervoroso elogio a Israel. Não é. Não é. O restante da carta evidencia que Deus está fazendo aquilo por dois motivos. A causa está na parte final do texto, do capítulo 9. Está nos versos de número 9, 10 e 11. Mas o motivo não é porque Israel era bom. Veja, verso 5 diz assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração. O motivo é porque as nações que lá estão são ímpias. Veja, então a identidade de Israel aqui não sofre um charmoso galanteio de Deus. Mas veja, o povo está recebendo a terra por causa do pacto. Mas o motivo também dá-se porque as nações que lá estão são nações ímpias. São povos que não servem, não conhecem ao Senhor. São homens cujo o coração estão afastados de Deus, estão impregnados na impiedade. Eles não conhecem ao Senhor e, portanto, não servem ao Senhor. Então, o texto, para a nossa melhor percepção, ele é melhor entendido quando começamos a lê-lo a partir do verso de número 9, se estendendo ali até o verso de número 11. Porque nós temos aqui Deus dando a Moisés a sua lei, a descrição de que Deus dera as tábuas da lei a Moisés, e falando a Moisés da fidelidade dele ao pacto. Em seguida, retroagindo, Deus vai mostrar que Israel, aqueles a quem ele chamou, salvou, é um povo de coração obstinado. A estrutura da raiz hebraica para povo obstinado aqui é povo de dura cerviz. Essa expressão de dureza que aparece na Escritura Sagrada, ela é terrível quando ela é comparada com outros textos. Perceba, aqui no capítulo 9, dureza é ligada ao evento de dureza de coração de Faraó. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês que estão perante mim possuem um coração tão ímpio como Faraó possuía, que o fim de vocês seria o mesmo fim de Faraó, serem, portanto, sucumbidos nas águas do mar. Mas vocês estão recebendo a terra por causa do que eu falei a seus pais. E ele faz questão de mensurar isso a Abraão, a Isaac e a Jacó. Observem só aí o final do verso 5.
Então percebam só, irmãos, o texto do capítulo 9, ele não é numa situação de crescente, mas é numa situação de decrescente. Você vem do verso 11 ao verso 1, não é do verso 1 ao verso 11. Para nossa percepção, melhor percepção, ele seria melhor entendido assim. Mas não é assim que ele está. Não é assim que ele está. Então a sua estrutura, ela começa numa crescente para o povo de Israel e se revela agora também numa decrescente. Deus começa premiando, mas na hora do elogio e do discurso, o seu discurso é duro. É o contrário que nós fazemos numa cerimônia, né? Você está lá numa festa, aí primeiro se faz o elogio, diz: fulano conquistou tais honrarias, tais prêmios, galardão de honra, e agora, porque houve conquistado isso, eis o prêmio, aí dá lá o certificado. O camarada vai lá e está com o prêmio na mão, mostrando o certificado a todos. Veja, por tais conquistas, eis aqui o meu prêmio. O povo lá aplaude aquele campeão, aquele vencedor, aquele conquistador de determinada categoria. É a situação crescente. Você começa no elogio, depois você tem um prêmio. Aqui não. Aqui você tem um prêmio primeiro. Depois agora vem a fala. E a fala, ela é bastante situacional. Ela não traz nenhum elogio. Veja, é como se o noivo estivesse dizendo para a noiva: eu estou casando com você, não é por sua beleza. A noiva: poxa vida. E eu entendia que era, né? O encanto é porque eu sou a delícia dos teus olhos. Aí o camarada está dizendo: não, mas não é por sua beleza, não. É porque as outras são mais feias do que você. Aí eu estou casando com você por causa disso. Porque de todas que estão aqui, você é a menos feia. É a menos feinha. Você é feia, mas não é tão feia como as outras. As outras são mais feias do que você. Veja, como um meme que tem por aí: a situação não está ruim, né? Mas podia estar pior. Então, não é ruim, é pior. Eu estou me relacionando com você porque você é menos horrorosa. A mulher está ali bagaço, né? Poxa vida. Eu pensava que você estava se relacionando comigo porque eu era o encanto dos seus olhos. Aí você diz: não, entenda. De todas as outras que são tristes aos meus olhos, você é a mais ajeitadinha, sabe? Mas entenda, você é feia, viu? A mulher ali vai para as cucuias, né? Observe a estrutura do texto aqui. O prêmio, você vê aqui na introdução do capítulo: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores, mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. O povo agora está enlouquecido. Ouviu agora a exposição de Moisés, dizendo que Deus estava dando toda aquela terra a eles. E mais, a terra não é terra qualquer. Observe o verso 2: um povo grande, alto, filhos de gigantes. Tu sabes quem é, rapaz. E mais, porque você já ouviu. Quem resistiria? Moisés aqui lembra, Deus lembra para o povo qual foi a pregação que os espias fizeram para eles. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Lembram da pregação dos espias? Aos olhos deles nós somos como o quê? Gafanhotos, rapaz. Se a gente entrar nessa terra aí, a gente vai ser pisado, matado. Isso é uma armadilha, rapaz. Deus nos trouxe para cá para nos matar. Esse negócio de ficar peregrinando para entrar aí nessa terra vai dar errado. Vai dar errado. As nações são fortificadas, os muros são altos, o povo é um povo de guerra, e o povo é um povo alto, grande, glorioso, poderoso, terra de gigantes. Tu é doido de entrar lá dentro, rapaz. Os frutos que lá tem são enormes. Não, é como se os espíritos tivessem dizendo: rapaz, vai por mim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O Senhor vai premiar o povo. Aí diz assim: sabes, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que está à tua frente, né, que passa diante de ti, é um fogo consumidor,
que os destruirás e os derrubará diante de ti, e tu os lançarás fora e cedo os desfarás, como o Senhor tem falado. Quando, pois, teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça, que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Agora, na metade do verso 4, então Deus acabou de premiar o povo, aí Deus, no discurso, diz assim: agora tem uma coisa, não chegue se galanteando aí na terra, dizendo aqui, nós estamos aqui porque nós somos fortes, poderosos, colocamos a nação para correr, fizemos que o povo fizesse afugentar. Deus, não esqueça, zero. Não é isso. Não é isso. A terra está sendo possuída por causa da impiedade das nações. Observe que, primeiramente, Deus vai falar que Ele é um Deus que está diante do povo. E olha como Ele se revela. Se você observar a estrutura do verso 3, Ele aqui está se colocando como um Deus de juízo. Ele usa as expressões fogo consumidor, ou seja, fogo aqui é no sentido de, na mentalidade do ourive. O fogo era utilizado para fazer purificação do metal. Digamos que todos nós aqui temos a mentalidade de um geólogo e estamos estudando ciências naturais. Você sabe que quando a pedra bruta ela é encontrada na natureza, ou o ouro é encontrado na natureza, você não encontra a barra de ouro ali prontinha. Ela está contaminada ou poluída. Ela está junto da rocha. Ela está cheia de impureza. O que é que você faz para extrair o ouro? Você vai lá e coloca no fogo. A parte mole do ouro derrete de tal forma como um líquido que se separa da pedra. O cara passa pelo funil, tem um nome específico para isso, que aqui eu não estou lembrado. E lá vai sair o metal precioso do outro lado. E da outra parte vai ficar a impureza. A impureza é jogada fora e o material precioso é preservado, guardado pelo ourive e tudo mais. Depois trabalhado e feito uma joia e uma pedra preciosa. Interessante, irmãos. Ele está usando justamente essa imagem de fogo consumidor, fogo purificador, para dizer depois que eis o motivo da saída das nações. Elas são nações impuras. E vai haver uma purificação da terra para a entrada de um povo especial. Um povo que o Senhor fez com que ele peregrinasse por 40 anos no deserto. Então ele está dizendo assim, a terra está sendo dada primeiramente por minha causa. Depois porque há nela impiedade. E o povo de lá será tirado. Então, Israel, não diga no seu coração que está herdando a terra, recebendo a terra, porque há algum tipo de justiça em vocês. Agora ele vai atacar a identidade do povo. Observe só, irmãos. Verso 5. Não é por causa da tua justiça e não é por causa da retidão do teu coração. Ou seja, não foi porque vocês merecem. Justiça aqui é no sentido de merecimento. Não é porque vocês merecem receber a terra. E não é porque vocês foram fiéis à lei. Retidão do coração. Deus vai dizer para o povo que este povo que está recebendo a terra não fez por merecer e não foram obedientes à lei. Veja, verso 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá boa terra para possuí-la, pois tu é o quê? Povo obstinado, povo de dura cerviz, coração semelhante ao coração de Faraó, duro e enrijecido, tão ímpio quanto. Então a justiça de vocês faria com que vocês fossem afogados no mar, ou afogados nas águas colossais do dilúvio.
Então esse é o merecimento de vocês. No verso 7, ele lembra que o povo quebrou a lei, esmiuçou a lei. Ele diz assim: lembra-te e não te esqueças de que muito provocasse a ira do Senhor, teu Deus, no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegasse a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Deus diz assim: lembra lá de Horebe? O que é que vocês fizeram? Provocaste a ira do Senhor. Vocês devem lembrar aqui, Horebe com outro nome, né? Aquele monte chamado Sinai, que o povo estava defronte dele. Veja, naquele monte onde Deus havia chamado antigamente Abraão para fazer o sacrifício ideal. Atente só, irmãos, o povo estava ali defronte do monte, vendo a manifestação da glória de Deus, sabendo que Deus está lá falando a Moisés, dando a Moisés o pacto, a lei da aliança. O povo diz assim: rapaz, Moisés matou ele aí, não subiu com nada, não tinha um pão, não tinha água, 40 dias, morreu, velho, morreu, escapou não. Um fogo desse aí, Moisés já está frito, rapaz, sobrou foi nada. Nós precisamos de um Deus. Pecaram contra o Senhor. Deus está lembrando que o povo é um povo obstinado, um povo de dura serviço, não é um povo crente. Então veja só, irmãos, por merecimento eles não mereciam absolutamente nada. Então não é por justiça. Também não foi por retidão de coração, porque eles quebraram a lei. Eles não andaram retamente diante de Deus, eles quebraram a lei. Então veja, além de não merecerem nada, eles mereciam o inferno, o fogo abrasador da parte do Senhor, o mesmo fogo que consumiria então cananeus e aqueles que estavam na terra que o Senhor dara aos filhos de Israel. Percebam aqui o jogo de palavras, né? E é muito provocante isso dentro da lei do Senhor. A justiça aponta para trás. O que é que aconteceu lá atrás? Os soldados de Faraó e Faraó foram engolidos na água. A não retidão do povo vê à frente, porque não retidão do povo é juízo, aquilo que viria. E o povo cananeu seria consumido pelo fogo. Então Deus está dizendo assim: pela retidão do coração de vocês, o que vocês mereciam é o que os cananeus estão recebendo. Por justiça e por merecimento, vocês mereciam o que Faraó recebeu. É como se Deus dissesse assim: você quer morrer como? Afogado ou queimado? Imagina, você recebe a visita de Deus. Você pensa: Deus vai me receber hoje. Então você, galardoado, chegou o meu momento. Aí você se coloca diante de Deus e diz: muito bem, você não é fulano, filho de cicrano, que nasceu em tal tempo, que fez esta e esta coisa? Você, sou eu mesmo. Senhor, eu vim aqui para ser premiado. Aí Deus diz assim: eis o prêmio pela vossa vida. As tuas práticas dizem isso. Então você vai escolher o prêmio. Escolha aí. Você quer morrer queimado ou quer morrer afogado? Você não tem uma terceira via, não? Não tem, não. Veja, por merecimento, você morre afogado. Por retidão de coração, você vai morrer queimado. Então me escolha aí. Que tipo de fim você quer ter? Qual é o tipo de fim que você quer ter? Você quer morrer afogado ou queimado? Você pode me dizer qual os dois? Veja, irmãos, é isso que no verso 5 Deus está dizendo para os filhos de Israel. Não é por merecimento, justiça, e nem foi por retidão do coração. Ele aqui dá a segunda causa no verso 5, parte B. Ele diz assim:
Mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lançará fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então é como aquela palavra que eu dei no início da introdução, né? Deus está dizendo assim: eu estou me relacionando com você, não é porque você é belo, não. Não é porque você é uma noiva bela. Você é feia. Mas de toda a feiura que tem sobre a face da terra, você é a menos feinha. Mas você não está deixando de ser feia. Lembre-se. Aí a noiva já está toda cabisbaixa, perdida, sem nenhum tipo de glória. Esse sorriso no rosto já foi embora faz tempo. Porque ela pensou, e eu pensando que era bonita, ó. Não, você é feia, lembre-se. Você é feia. Pense numa bicha feia. É você. Só que as outras ainda é pior do que você. Eu estou me relacionando com você porque eu estou debaixo de juramento, de pacto. Eu sou belo, grande e gracioso. E você é horrorosa. Convenhamos, você é muito feia. Aí eu estou me relacionando com você. Ainda sendo você feia, como você é feia, eu me mantive fiel a você. E você, a feia, se manteve fiel a mim, que sou belo, gracioso e poderoso. Meu amigo, a identidade do povo aqui está aos frangalhos. Deus está dizendo assim: eu sou poderoso, o belo, o formoso, o esteticamente perfeito. Me mantive fiel a você. Você que é feinha, não tem nada de beleza. Um povo que merecia morrer afogado ou queimado, esse é você. No entanto, observe só, eu estou me relacionando com você e você foi infiel a mim. Então saiba que o prêmio, a terra está sendo dada, não é porque você é boa. Eu sou bom, Deus está dizendo, porque eu sou bom. Eu sou o reto da relação. Eu sou o justo da relação. Eu sou o fiel da relação. Entenda, irmãos, que essa estrutura de salvação, ela percorre toda a Escritura Sagrada. Veja, é um dos maiores erros cristãos, o crente, quando você perguntar, por que você vai para o céu? O crente diz assim: ah, porque eu mereço. Não, você não sabe. Eu mereço, rapaz. Eu sou melhor do que aquele vizinho ali que viveu a vida toda na impiedade. Eu não, sou diferente, nasci no Evangelho. Sou um caba crente. Deus, quando me viu, disse: esse é o cara, vou salvar logo de vez. Esse menino aí eu não vivo sem ele, então vou logo salvar ele de vez. Então eu vou para o céu porque de fato eu mereço, eu conquisto. Se um cristão diz isso, ele é uma tragédia. Ele não sabe nada de cristianismo. A sua participação em glória custou um alto preço. Ele estava perdido no despenhadeiro da danação eterna. Ele estava perdido, ele estava quebrado. A imagem que ele portava sobre Deus estava completamente esmiuçada. Foi preciso alguém ir lá embaixo, tomá-lo literalmente do obscuro, trazê-lo para a luz, poli-lo, pagar por ele um alto preço, para que ele pudesse participar da glória de Deus. Então, assim como Israel, diz a igreja também, não é por merecimento. Paulo disse isso de forma muito clara em Efésios capítulo 2. Ele não usa a palavra merecimento, mas ele usa uma palavra lá que dá em sinônimo, né? Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por merecimento. Para que você diga: rapaz, olha, eu estou participando aqui do céu, fui salvo, é porque eu fiz coisas aí assombrosas de boa. Se Deus não me salvasse, eu entrava de porta aberta no céu. De tão bom e justo que eu sou. Não é por meio de obras, irmãos. Para que não haja nenhum engrandecimento no coração do homem. Portanto, não é por meio de obras, mas por causa da fidelidade do Senhor. Por causa da fidelidade do Senhor. E é essa estrutura que nós vemos agora na ligação entre o verso 8 e o verso número 9. O verso 8 ele é uma ponte aqui que liga isso, dizendo-nos o seguinte: no verso 7, Deus diz assim: vocês foram de coração duro,
obstinados, vocês estavam com o coração duro, ou seja, o fim de vocês era o mesmo fim de Faraó. Agora nós temos uma ligação entre o verso 8 e o verso 9, dizendo assim: pois em Horebe provocaste a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos matar, destruir. O povo agora literalmente quebrado, esmiuçado diante de Deus. É como se alguém chegasse para Moisés e dissesse assim: poxa, nem Arão nós temos para nos representar diante de Deus. Moisés, me diga uma coisa. Então, se o nosso fim é a destruição, por que é que nós estamos ainda aqui vivos? Por que é que Deus ainda quer se relacionar? Olha, Ele é o perfeito, Ele é o bom, Ele é o poderoso, Ele é o belo. Nós sabemos disso. Nós somos a parte feia da história. Ele tem a glória e nós merecemos a destruição. Cá entre nós aqui, Moisés, por que é que a gente não foi destruído ainda? Veja, a tragédia é o povo. A tragédia da história somos nós. Tem um filme, né, um filme americano, o livro de Eli. Eli é um homem cego. E ele vai fazer um percurso entre cidades. E uma das cidades que ele está passando lá é como se fosse uma imagem da destruição. Então os homens dessa cidade querem tomar dele um livro, que pelo príncipe dessa cidade é o único livro que pode dar luz a todos que vivem em trevas. É justamente o livro que Eli está levando, né? No enredo, então, há um momento em que o ator principal, Eli, na figura, acho que é de Denzel Washington, eu acho que é, seja, não estou lembrado aqui, mas eu tenho quase certeza que é. Então ele faz uma pergunta lá no filme, né? Por que eu não sou logo destruído? Por que eu tenho que chegar lá no final da outra cidade, atravessar a ponte? Por que eu tenho que chegar lá ao fim? Então o povo agora poderia perguntar a Moisés: por que a gente é a parte feia da história, a gente é a tragédia? Por que o Senhor não nos consumiu? A gente descobre isso agora no verso 9, 10 e 11. No verso 9, Deus diz assim: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança, que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Então aqui Moisés está lembrando ao povo que há uma lei que Deus lidera, lhe revelar aí, que essa lei seria dada ao povo. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estava escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Ou seja, no dia que o povo se reuniu para culto, a assembleia, isso quer dizer isso, se reuniu para cultuar a Deus, então Deus fez ciência ao povo de uma notícia. Qual seria a notícia? A notícia está impregnada no próprio capítulo 9, que diz assim, verso 5, parte final: para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa era a notícia. É que o Senhor era fiel à aliança, fiel à lei, fiel ao pacto, e esse era o motivo do porquê o povo não seria destruído. O autor de Hebreus, inclusive, fazendo relance dessa passagem, diz assim: a causa de não sermos destruídos são as misericórdias do Senhor. Sendo que o autor de Hebreus está parafraseando um profeta depois do exílio babilônico, e o profeta estava parafraseando Deuteronômio 9, dizendo claramente que o povo não havia sido destruído por causa da aliança de Deus. E aqui no verso número 11 diz assim: sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Está aqui a resposta. O Senhor não destruiu Israel por causa da aliança que havia formado com o próprio povo lá na assembleia. Esse foi o motivo. Por merecimento, eles mereciam ser afogados. Por conversão, retidão de coração, o povo merecia era fogo. Porque ninguém ali era convertido. Eram ímpios, descaradamente ímpios.
mas por causa de uma aliança que Deus havia estabelecido, o povo havia sido preservado. Irmãos, um dia nós chegaremos à terra prometida. Nós somos tal qual peregrinos quanto os filhos de Israel. Agora, não deve haver nenhuma sobreposição no nosso coração, dizendo que nós somos herdeiros de algum tipo de manifestação da graça de Deus, porque somos bons, ou porque fizemos coisas boas, ou porque Deus simplesmente nos viu e disse assim: aquele é o povo a quem eu de fato amo e vivem de forma que eu de fato requeiro. Aqui, irmãos, salvação se dá literalmente por meio de graça, o uso de graça divina. Israel merecia ser destruído, no entanto não foi, por causa da fidelidade de Deus, a sua palavra, Deus preservou e velou a palavra. Então agora Moisés responde para o seu inquiridor, que chega para ele e diz assim: poxa, Moisés, descobrimos que nós somos a tragédia disso aí, que o nosso fim era a destruição. Moisés, por que a gente não foi destruído? Aí Moisés olha para ele e diz assim: deixa eu lhe contar uma história. Lá em Horebe, lembra? Eu recebi as tábuas da lei, da aliança que Deus havia prometido convosco, lá na assembleia, no culto. Pois bem, Deus me deu a aliança. Eis o motivo de vocês não serem destruídos. A aliança do Senhor é o motivo de vocês não serem destruídos. Deus está usando de misericórdia com vocês, pelo simples fato que Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, os crentes. Por causa da palavra que Ele deu aos crentes, Abraão, Isaac e Jacó, e da aliança, é o motivo da gente não ser destruído. A noiva feinha agora olha e diz assim: e agora eu não entendo. Ele tem um pacto comigo, ele tem uma aliança comigo, ele está se mantendo fiel à aliança, então é por isso que eu estou recebendo esse prêmio, por causa da fidelidade de Deus e não a nossa. Se Deus fosse retribuir a nós segundo o prêmio da nossa obediência, a gente estava novamente com uma dívida enorme que não poderia ser paga, e no final Deus ia cobrar a conta, aí não havendo mediador, aí a gente não tinha como pagar. Aí Deus diz: você sabe qual é o salário que acontece com aqueles que não pagam um débito aí? Poxa vida, qual é? Você pode pagar? Não, posso não, o débito é grande demais. Então pronto, então derrama sangue. Tem uma imagem bem clara, não sei se vocês lembram, eu sou bem cinéfilo. Aí eu lembro, eu tenho um parente famoso, não sei se vocês sabem, Ariano Suassuna. Uma das crônicas lá de Ariano Suassuna, que é aquela famosa que teve até filme, né? E no final dela, Alta Compadecida. Então, Chicó está em débito com o fazendeiro para casar com a filha. Se não paga o débito, qual é a conta que vai ser cobrada? Uma tira de couro. Aquela imagem lá da tira de couro tirada de Chicó, ele tirou de um escrito de William Shakespeare chamado Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza é um judeu que cobra um débito de um pracinho italiano. Ele empresta o dinheiro e diz assim: se você não me pagar, você vai ter que tirar uma tira de couro. Irmão, você tirou uma tira de couro das costas. Chicó não pagou porque no escrito não dizia qual era o tamanho da tira de couro. Segundo, que Chicó disse: é uma tira de couro, não pode derramar sangue. Se derramar sangue, aí quem entra em débito comigo é o Senhor. Deus olha para o devedor e diz assim: agora eu vou ter que tirar de você o seu couro. Essa é a forma de você pagar meu débito. Foi estabelecido pelo seu pai, Adão. Adão, quando pecou, eu tive que derramar sangue para cobrir a nudez dele. Então você pecou contra mim, eu vou ter que derramar seu sangue agora. Me dê seu couro agora. Quer dizer, mas se eu der meu couro, eu vou morrer. Sabe? Esse é o salário do pecado. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos 6,
23, porque o salário do pecado é a morte. Então você vai receber morte. O camarada baixa a cabeça, está lá esgotado. Vou morrer agora. Aí Deus diz: mas como a minha justiça é aplicada mediante a graça, então veja só, o dom gratuito aqui é vida eterna. Você está recebendo um prêmio não porque você merece, mas porque eu sou o bom da história, eu sou o perfeito. A nossa salvação, ela é justamente adquirida por isso, pela bondade, pela misericórdia, por graça, todas elas advindas de Deus, e nada, absolutamente nada nosso. O nosso merecimento é a morte, é a sepultura. Mas o dom gratuito de Deus é o prêmio que Ele deu a Israel, a terra prometida, que dará a nós a terra prometida. Amém? O Senhor nos abençoe e aplique sobre nós Sua palavra. Fica de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, nós te agradecemos e te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é bom e a sua justiça dura para sempre. O teu amor nos alcançou e de tal forma agora nós nos encontramos em serviço a ti, sendo que nós não éramos merecedores de nada e juntamente com Israel tínhamos pecado contra o Senhor. Santo Deus, agora em tua presença, dá-nos o coração contrito para que a gente se arrependa dos nossos pecados e em ti encontre conciliação. Aplica sobre nós a tua palavra, para que toda espécie de orgulho seja arrancado de nós. É o nosso desejo, Senhor. E ao pedido que fazemos agora, lastreados em tua palavra, conforme o Senhor nos ditou em Deuteronômio capítulo 9, ensina-nos essa verdade e nos ajuda nisso. É a nossa oração que fazemos em nome de Cristo, agora, para todo sempre. Amém.